Buenas, buenas! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio 51 do podcast da Rede de Empreendedores. Estamos nos encaminhando aí para o final da primeira temporada. Fecharemos essa temporada com 52 episódios. Já agradecendo pela parceria aqui da Oriente Kombucha, que ao longo dessa temporada esteve aqui nos abençoando com essa bebida, que é uma bebida mais saudável, é uma boa pedida aí para quem quer diminuir o consumo de refrigerantes, de sucos industrializados, quer reduzir o consumo de açúcar e quer uma melhor digestão, quer aí um desinflamar, quer mais qualidade de vida, é muito bom para os intestinos. E eu vou servir hoje aqui para o meu convidado, que me honra muito com a presença dele aqui. É uma pessoa que eu convidei lá no início da temporada para vir e se oportunizou de estar conosco aqui no episódio 51. Ele é um empreendedor com uma grande experiência no empreendedorismo em várias áreas. Tu vai ter a oportunidade de conhecer alguém que é muito importante para nós aqui na Rede Empreendedores. Tá? Desde o início da Rede Empreendedores, ele tem caminhado conosco em diferentes formas, e hoje tu vai conhecer a história de alguém que já fez a diferença em muitas vidas, inclusive na minha vida, na minha família, nos meus negócios, e hoje está aqui transbordando conosco. Vinícius Bairros, conhecido também como Vini, né? Muito bem-vindo. É um prazer estar aqui contigo, Maurílio. Então, hoje é um dia especial da gente trocar aí umas ideias e aprender um com o outro, que é o que a gente vem fazendo desde que a gente se conhece, né? Sempre está se apoiando nas ideias, nos negócios, na família. Isso é um motivo de muita alegria para mim, ter você como um amigo, como um irmão, né? E como parceiro de negócio também. Maravilha, bem-vindo. Vamos fazer um brinde aqui com a Oriente Kombucha Sabor Japão. Tu já experimentou algumas, né? Sim. Já experimentou algumas. Essa aqui acho que é a primeira vez que tu vai tomar. Vamos. E aí, como é que tu descreve esse sabor? Para mim, refrescante, agradável. Excelente. Maravilha. O Vini é uma pessoa que representa para mim uma daquelas poucas pessoas nessa jornada do empreendedorismo. A gente não... Muitas vezes é solitário, muitas vezes tu não tem muito apoio. Eu sei que tu que é um empreendedor, é um empresário, é um líder, muitas vezes tu te encontra nessa luta e nessa caminhada um pouco solitária. E tu representa, Vini, uma daquelas poucas pessoas que, desde lá do início até hoje, sempre foi um incentivador, sempre foi alguém que me alavancou e nos alavancou a inovar, a mudar, a empreender. E eu quero honrar a tua vida aqui nesse episódio como alguém que fez realmente uma diferença enorme nas nossas vidas. Eu posso voltar lá no início, lá em 2011, quando nos conhecemos. Tu empreendia no marketing digital. Então quem aí está começando no marketing digital agora, tenta imaginar 15 anos atrás. Hoje tu está com 49 anos? Sim. Sim, naquela época a gente estava desenvolvendo... Na verdade, não era uma mistura de marketing digital com desenvolvimento web, né? Desenvolvimento web, exatamente. Exatamente. Então, ainda eram os primórdios do desenvolvimento de marketing digital, né? Era o início. Tudo era mato, como o pessoal diz aí. Tudo era mato. Mas era o que tinha na época, né? O que tínhamos era aquilo que a gente estava fazendo, né? E aí, naquela época que a gente se conheceu, tu já estava trabalhando com marketing político, se não me engano, não me lembro agora. A gente tinha clientes do político e estava começando com as pequenas empresas, né? Que para as pequenas empresas era uma grande novidade, né? A gente dizer que ter um site, enviar e-mail marketing, fazer campanha no Facebook, que era o inicinho do Facebook, a gente ainda estava saindo do Orkut e vindo pro Facebook, não existia Instagram, não existia várias dessas
ferramentas. Os primórdios, né? Da banda larga ainda, né? A gente tinha uma outra realidade, né? O vídeo era uma dificuldade de trabalhar. Aqui nós estamos hoje pelo YouTube, né? Tu que está nos assistindo aqui no YouTube, aproveita aí, já se inscreve no canal, já deixa um gostei antecipado aí, né? E comenta alguma coisa também, que isso ajuda a aumentar a audiência. Tu que está pelo Spotify também pode se inscrever aí no canal e também interagir conosco, que isso vai ajudar também. Naquela época, vídeo era uma dificuldade fazer. Os vídeos eram... Era praticamente impossível. On demand, assim, online, assim, ao vivo, não tinha como. Era difícil, né? Não tem como, não tinha como. Primeiro porque a qualidade era baixa. Para te ter uma ideia, naquela época o banda larga era a mais rápida que tinha, era meio mega. Meio mega, 500, mega, se falava em... Não, 512K, 500K, 500K era isso nominal, né? Porque é sempre menos, né? Então, era praticamente impossível tu fazer vídeo. Um podcast como esse, naquela época, era inviável. A não ser que tu tivesse um link dedicado, né? E que era caríssimo. Ainda hoje é caro, mas naquela época era muito caro. Esse empreendedor, em 15 anos atrás, empreendia então nessa área de desenvolvimento web e marketing digital, e agora ele empreende numa área que eu sei que é uma novidade para muitos dos que estão nos assistindo aqui, que é a tokenização de negócios. É assim que chama? Exatamente. Tokenização de negócios. A gente não vai entrar ainda nesse tema, porque antes de falar sobre tokenização de negócios, eu quero que tu te apresente, eu quero que tu traga um pouquinho da tua história, tá? De onde é que tu é, tua família, compartilha aqui um pouquinho das tuas origens. As minhas origens, né? Eu sou nascido em Giruá, na grande Giruá, né? E passei boa parte do meu tempo em Santo Ângelo, e sou casado com a Luciana, tenho um filho, o Vitor, que já está praticamente do meu tamanho, né? Então a família é como uma base, né? Então, o que a gente vem, de longa data, a gente vem experimentando vários modelos de negócios, né? Já empreendemos com a questão do marketing digital, já tive escola de coaching e de treinamento, né? Depois tive uma indústria de chocolates, né? Assumi uma indústria de chocolates num determinado período, né? Também... Antes de chegar na tokenização, eu fiquei atuando durante 3 anos como gestor de inovação e tecnologia de um programa Inova RS do governo do estado. Durante toda essa caminhada aí, a gente vem aprendendo um monte sobre empreendedorismo, conhecendo diversas camadas, conhecendo o ecossistema, entendendo mais das coisas, como elas funcionam, né? Então essa é a jornada. A gente vem experimentando, vem tentando, digamos, ainda não acertamos a veia do ouro, como se diz no popular, né? Mas como a gente é empreendedor, a gente vai indo. Uma hora a gente vai conseguir acertar mais do que errar, né? Então, e esse é o desafio, né? Então eu sou uma pessoa extremamente visionária, digamos assim, quase zero de saudosismo. Não me apego ao passado, então eu sempre estou olhando para o futuro, sempre estou olhando para as novidades, estou sempre tentando antever cenários. É da minha dinâmica também como ser humano cooperar. Eu sou uma pessoa que sonho junto com as outras, entendeu? Então, tipo, eu sou uma pessoa que, por característica, se você me contar o teu sonho, eu vou te ajudar a sonhar. Essa é uma das minhas características que eu considero como uma qualidade. Então, porque entendo aquilo que tu falou no início, né? A vida do empreendedor, ela é uma vida solitária. A liderança é um caminho o topo da cadeia é sempre um lugar solitário. Porque quando você tem que tomar decisões difíceis, você tem o bônus e o bônus, né? Tem o ônus e o bônus. O ônus e o bônus. E você tem que tomar a decisão. Então, e nessa hora, geralmente, você está sozinho, né? Então olhando para isso, eu sempre me coloquei como uma pessoa que ajuda os outros a ser, em momentos associativos, em outros momentos dissociativos, né? Mas sempre com esse olhar
de fazer a pessoa crescer, né? Entendo e gosto de me sentir parte e de ter esse pertencimento, de ouvir, como tu falou hoje, que de alguma maneira eu contribuí para o teu sucesso, de alguma maneira eu contribuí para a tua história, e fazer parte da tua história está dentro do meu legado. O meu legado é que as pessoas lembrem de mim não somente pelos resultados, mas principalmente pelo que eu entreguei e pelas vivências que a gente viveu, porque é o que a gente vai carregar daqui, né? A gente, como a gente brinca no popular, a gente nasceu careca e sem dente, né? E não vai levar muita coisa daqui, a não ser as nossas experiências, as nossas lembranças e aquilo que a gente vai construir de memória na vida de todas as pessoas que passam pela vida da gente. Então, essa dinâmica de contribuir, de colaborar, de construir junto, de entender, é que fez nascer esse projeto que depois nós vamos conversar. Sim. Então, toda essa dinâmica, digamos assim, ela está embutida como um valor fundamental dentro desse novo projeto que a gente está começando a construir. Sim. E eu tenho uma lista, uma coleção de histórias que eu poderia contar dessas contribuições que tu trouxe para nós e, através de nós, levamos para muitas pessoas, né? Lá em 2011, quando eu te conheci, eu tinha tomado uma decisão difícil, que era fazer uma transição de carreira, saindo do setor público e vindo para a iniciativa privada para ter um negócio numa área que pouca gente conhecia, que era a área de marketing digital, onde o desenvolvimento web era uma ferramenta necessária para tu poder fazer marketing digital, porque existiam poucas plataformas e poucas soluções desenvolvidas que atendessem, por exemplo, site, tu tinha o WordPress nascendo. Naquela época. Sem arrogância, eu acredito que eu fui um dos primeiros programadores a usar o WordPress no Noroeste do Rio Grande do Sul. E eu te encontrei ali naquele momento, num momento em que eu buscava alguém que desenvolvesse em WordPress e Joomla, e tu desenvolvia em WordPress e Joomla, que era uma solução para tu não ter aquele programador que fazia, a gente dizia na unha, né? Fazia na unha do zero, em PHP, em MySQL, na Sim. época era isso, né? Que aí eu tinha 2 desenvolvedores que desenvolviam em PHP e MySQL, e eu queria um parceiro que desenvolvesse em WordPress e Joomla. O WordPress, ele permitia que a gente não ficasse refém do programador, né? Isso, e aí... Porque como ele é uma plataforma open source e padronizada, então qualquer pessoa que entenda de WordPress pode assumir da onde parou e continuar o trabalho, né? Que era uma dificuldade que tinha naquela época e que acredito que hoje não tenha mudado muito, que é tu encontrar bons profissionais que entreguem aquilo que eles prometem. Né? E nessa área da programação, nessa área da tecnologia, hoje, claro que a gente está vivendo uma revolução, esse novo ciclo aí de mudança global, né, e de transformação através da inteligência artificial está fazendo com que a régua ela suba ainda mais e o conhecimento, a informação está muito mais acessível, mas ainda a gente tem muita coisa no mercado que é ilusão, que é falácia. Né? Eu faço a seguinte analogia, tá? Tu lembra do antigo Corel Draw? Claro, né? Sofri muito com o Corel Draw. Ou o Adobe Photoshop. Esse eu não me desafiei muito. Pois é. Usar o Photoshop, qualquer pessoa faz um treinamento e usa. Mas criar uma arte no Photoshop é outro nível. E é isso que eu vejo nesse desafio dos novos tempos. Usar a IA hoje é que nem aprender o Photoshop. Eu sei usar a IA. Mas eu construir uma obra de arte usando IA ainda depende de ser humano e de pessoas altamente qualificadas. Sim. Então, a parte criativa, eu acredito que a IA não vai substituir tão cedo.
né? Então, a questão assim, operacional, sim, mas a parte de criação, de imaginação, de construção que seja um folder, que seja um site, que seja um banner, que seja qualquer coisa que algo realmente criativo e autoral. E que a pessoa olhe assim e diga, nossa, é que uma capa de um livro... Que genial! Exato. Isso ainda, a IA está longe disso ainda. Sim. Então, um ser humano que é criativo, ele vai usar a IA como uma ferramenta, como o Photoshop. Mais uma ferramenta poderosa. Exato. Como hoje tem BI, tem uma série de tecnologias hoje que você utiliza e que facilitam o gestor a tomar a decisão, mas no final do dia, se ele não souber ler o que está no BI, se ele não souber interpretar os dados que está no BI, que decisão ele vai tomar? E para ter uma ideia, para passar dessa primeiro item da nossa coleção, hoje ainda tem um site daquela leva lá de 2011, início de 12 no ar ainda, com o WordPress, lá do Cassius Mainardi, lá de Santo Ângelo. Sério? Tá ainda tem microfísio. Ainda? Uhum. Ainda tem esses tempinhos, poucos meses atrás, tava no ar e digo, cara, que coisa louca, 14 anos. Depois tu ainda tem um site de pé em WordPress, que teve uma ou duas atualizações da linguagem, mas isso era o que eu buscava lá naquele momento. Eu buscava alguém que pudesse atender nessa nova tecnologia. Em 2012, esse cara vem e me convida para um treinamento. Ele diz, tem um amigo, tem um irmão lá que é daqui, mas está em Erechim, na época, e vamos para um treinamento. É um tal de coaching, em 2012. 2012. Hoje, coaching, quase todo mundo já ouviu falar. Algumas pessoas sabem o que é, de fato. Outras não sabem, né? Não sabem o que é de fato. Mas naquela época era algo completamente distante da realidade da maioria das pessoas. Assim como o WordPress estava nascendo, o coaching no Brasil, naquela época estava nascendo. E já era coaching com programação neurolinguística. Naquela época. O Luiz e o... o coaching integrativo sistêmico, que é o que a gente aprendeu com o Bernd Iser, que já não está conosco, né? Que era um alemão. Então, que era o pai do coaching sistêmico, né? Exatamente. É o cara que é pouco conhecido no Brasil, e tem muita gente que fala do coaching sistêmico e não conhece. E não dá créditos ao Bernd Iser. Então, a gente percebe assim, que muitos utilizam os ensinamentos dele, quando ele tinha o Metaforum ainda, internacional. Sim. Né? E utilizam a sistemática dele, as metodologias dele, e não dão o devido crédito. Foi o primeiro cara que trouxe para o Brasil, dentro do coaching sistêmico, a constelação, né? Sim. Ele usava e referenciavam o Bert Hellinger. Sim, né? Que era parceiro dele. Que era parceiro dele, também alemão, que hoje é muito conhecido, e das constelações familiares. Só que a diferença da constelação sistêmica do Bernd é que ele não fazia com pessoas, ele fazia com Lego. Com bonequinhos. Então, e aí era interessante porque você conseguia olhar o problema de cima e de fora, né? Porque tu colocava os Legos conforme tu sentia como é que eles eram a situação, tu montava o cenário como se fosse uma visão mental, e aí tu olhar de fora para dentro. Então o modelo dele era menos intrusivo, né? É que o modelo do Bert Hellinger, ele é mais focado no coaching, digamos assim, de resolução de problemas familiares, de traumas. Que não é nem para chamar de coaching, e é mais terapêutico. Mais terapêutico. E o Bernd Iser, não, o Bernd já usava a questão mais para negócios. Então, tu conseguia usar uma metodologia que a princípio foi criada para pessoas, digamos assim, né? Em negócios. E essa era o grande salto que deu na questão da constelação sistêmica, utilizando o modelo de Lego. Sim. Então, foi uma diferença gigante. Assim, a forma como ele conectava as coisas. Né? O próprio Luiz... Luiz Lindner. O próprio Luiz. O Luiz é uma pessoa que tem um poder de síntese muito grande.
Então, você coloca vários assuntos, ele consegue fazer as conexões entre os assuntos e criar algo novo, digamos assim, ou com uma nova visão, né? Sim. Então, E simplificada. E simplificada, exatamente. Então, o Luiz é um que nós estamos aí para nos agendar para trazer. Ele vai vir provavelmente na segunda temporada, o Luiz Lindner, que foi então 2012. O Vini me convidou para ir num treinamento. Naquela época era o treinamento Seja Líder de Si Mesmo, né, que era um treinamento que trazia o mesmo nome do livro do Augusto Cury, né, o Seja Líder de Si Mesmo, e era um treinamento que ele combinava coaching, programação neurolinguística. Exatamente, coach com PNL. Com PNL. E ali eu me apaixonei pelo treinamento, acabei indo fazer a formação em coaching integrativo sistêmico no IBAP, parceria com o Metaforum, com o Luiz, né? Sim, com o Bernd. Ali conheci a Arlene Davis. Também. Né? Que foi uma pessoa importantíssima para a PNL no Brasil. Sim, sim. Ela que disseminou com... Que também era parceira do Bernd. Parceira do Bernd. Quem conhece a PNL raiz chegando no Brasil, conhece a Arlene Davis como uma referência, inclusive ensinando os níveis neurológicos da aprendizagem e mudança. Sim. Do Robert Dilts. E tu foste, na minha vida, a fonte para conhecer pela primeira vez o coaching e a programação neurolinguística, que transformou a minha vida, a minha família, os meus negócios. E eu coleciono, graças a Deus, sou muito grato por isso, coleciono aí milhares de alunos nessa metodologia. Acabei sistematizando uma metodologia que alcançou milhares de pessoas. O meu manual viajou para vários países do mundo, com centenas de depoimentos aqui no nosso canal do YouTube mesmo. Se tu entrar ali, tem 150 pessoas dando depoimentos aí sobre as transformações que elas tiveram. E o teu convite, o teu direcionamento lá naquele momento, porque dar o primeiro passo muitas vezes, assim como no empreendedorismo, é o mais difícil. Depois que tu deu o primeiro passo, tu já tem um nível de clareza maior para saber se isso aqui faz sentido para mim ou não. E tu foste essa ferramenta. E que eu estou sempre estimulando as pessoas que conhecem algo que é bom, que é transformador, que é realmente valioso, compartilhar. E para quem tem 40 a mais, isso às vezes é até um pouco disruptivo. Por quê? Porque a gente vivia numa competição, né? Alguns anos atrás, onde muitas vezes os negócios eram fundamentados numa informação que era, vamos dizer assim, guardada. Né? E aí não se compartilhava para não... Estilo fórmula da Coca-Cola. Exatamente. E quase que era muito não compartilhar. E no meio... pegando como exemplo as nossas aldeias aqui, nossas comunidades locais, Santa Maria, Santo Ângelo, o concorrente é visto muitas vezes como um inimigo. E as parcerias, até aqui no Rio Grande do Sul, a gente percebe que às vezes há uma resistência, né, às parcerias. E tu foi um cara que, nesses 15 anos que eu te acompanho, tu sempre foi um cara que fomentou as parcerias. Sim. Eu sempre defendi a bandeira de que a gente sempre usa aquela expressão antiga que diz assim, é melhor ter 10% de 1 milhão do que ter 100% de nada. Né? Então não tem como você ir longe sozinho. Então, eu já acreditava nisso já lá nos meados de 2012, 2015, ali, de que o self-made man tinha morrido. Esse negócio do cara que se faz sozinho e que ele é o cara e ele é o monstro, ele já morreu. Entendeu? E o Vale do Silício está aí para mostrar para nós que realmente morreu. Né? Se eu levar em consideração que hoje o cara mais referenciado é o Elon Musk, né? Então, ele tem 14% da SpaceX. Ele tem 7% da Tesla. Isso precisa ficar muito frisado. Entendeu? Né? Ele tem 41% do X.
né? Então, tipo, a outra eu não lembro o percentual, mas é coisas similares, tá? Ele é referenciado, ele é o líder, ele é o CEO, ele é o CEO, ele é o líder. Agora, observem os percentuais que o cara tem dos negócios. Exatamente, e é o cara mais rico do mundo. Então, o cara que tá para ser o primeiro trilionário e ele não tem 100% do negócio dele. Dos negócios. Entende? Então, porque eu também tive uma escola ruim que me dizia que sócio era uma porcaria. Sim. Cara, essa é a escola dos 40 a mais. Puxa vida, né, cara? Tomei muito pau por não encontrar um sócio que me complementasse. No mesmo tempo em que também virou senso comum que casar era ruim. Entendeu? Né? Que é difícil casar. Pra que casar? É só um papel. Né? Exato. E firmar alianças realmente não é uma coisa fácil. E essa dinâmica... O bom da idade que a gente está agora, que é uma idade que a gente está começando a ficar maduro, digamos assim, né? É que você entende que tanto a sociedade quanto o casamento, eles são um processo de interdisciplinar. Certo? É como fossem duas... Interdependente. Exatamente. De interdependência. O primeiro livro que eu li depois desse movimento que nós empreendemos de transformação pessoal, lá através do Seja Líder de Si Mesmo, da formação em coaching sistêmico e tal, o primeiro livro indicado pelo Luiz foi um livro de gôndola de supermercado, que é um livro maravilhoso. Certo? Eu tenho ali surrado os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E o Stephen Covey, né, que é um cara genial, a obra que ele deixou, e lá ele fala muito bem da independência, dependência e interdependência. E aí o que tu está falando aí me remete a isso. Exato. Então, e a gente percebe... Assim, digamos, o meu grande salto de maturidade empreendedora foi realmente entrar nesse processo de entender a inovação que vem do Vale do Silício. Não é perfeita, tá? Não estou aqui fazendo defesa do modelo completo. Tem muitas falhas. Contudo, existem alguns princípios que a gente pode trazer isso para aquela inovação chamada de mercado tradicional. Sim. Tá? A primeira delas é a cultura do give first, né? Tipo, de criar um ecossistema, de você compartilhar o teu conhecimento até mesmo com o teu concorrente. Isso é uma revolução. Isso é uma revolução. É poderoso. A gente cresceu dizendo que a gente tem que guardar o nosso projeto às 7 chaves. E lá, no contexto, quanto mais tu conta, mais tu melhora. Por quê? Porque cada pessoa que tu mostra o teu pitch, né? o teu pitch do elevador, ela vai te criticar, ela vai te questionar e ela vai te mostrar pontos de melhoria. Então, quanto mais tu abre a tua tese, o teu modelo de negócio, mais rápido tu tira ele do papel. Certo? Então, esse outro modelo de você ir para o mercado primeiro, ver o que o mercado... Vende primeiro, constrói depois, né? Tipo, vai para o mercado, ouve o mercado, escolhe a dor do mercado, constrói a solução e depois tu vende para o mercado. E não o contrário, porque a gente vem de uma escola que tu faz todo um planejamento, cria um negócio... E constrói um software, uma plataforma, lança... Isso num cenário com planejamento. A realidade da maioria dos que estão conosco aqui, primeiro aluga uma sala, compra uma máquina, entendeu? Se endivida muitas vezes, ou vende patrimônio para investir num negócio para ver se ele vai dar certo. E a outra que eu acho fantástica é comece teu negócio com o dinheiro do outro. Esse é disruptivo também. Por quê? Porque acontece o seguinte: qual seria a melhor maneira de você saber se a sua ideia não é uma ideia ruim? É você encontrar alguém disposto a investir no seu negócio. Colocar dinheiro naquilo. Se tu encontrar alguém que está disposto a investir no teu negócio, existe uma grande possibilidade daquele negócio ser bom. Ou pelo menos totalmente ruim ele não é. E tu dilui o risco. Dilui o risco, exatamente. Então, essa mudança de você enxergar o sócio, investidor principalmente, não só como o caixa do banco,
mas com alguém que tem acesso, alguém que tem uma estrada, alguém que tem uma rede de conhecimento, que às vezes pode te abrir um mercado, né, que a gente chama de smart money. É o dinheiro inteligente. É o dinheiro inteligente, que é o que a gente brinca que às vezes o nome no cheque é mais importante do que o valor do cheque. Sim. Isso tudo vem dessa cultura do Vale do Silício, dessa cultura de inovação, de você olhar o ecossistema. Então, de você de inovar em conjunto, de forma cooperada. Por quê? Porque os fundos de investimento em startup, eles não são de uma pessoa só. Tá entendendo? Então, são grupos de investidores. Então, o que acontece? Tu dilui o risco. E tu, diluindo o risco, tu já se torna mais palatável, digamos, investir numa ideia muito fora da curva. E com isso, além disso, você tem um outro ganho, que é o que cada um desses teus sócios virtuais, digamos assim, que são os teus investidores, cada um deles pode abrir uma porta. Sim. Às vezes o que a gente percebe dentro desse movimento, que algumas empresas, alguns negócios, eles não precisam de dinheiro, eles precisam de acesso. Então, se alguém abre uma porta para um grupo de clientes que vão comprar aquela solução, isso é mais importante do que entrar com algum dinheiro. Exatamente. Então essa dinâmica de troca de equity, de troca de você construir essas relações e esse novo formato de relação societária e outra, muda o teu foco de contratação. Porque você está sempre contratando alguém com um olhar, será que esse cara vai ser meu sócio daqui a 2 ou 3 anos? Entendeu? Será que ele tem potencial de se tornar meu sócio? Será que eu posso investir nele para daqui a 2 anos ele assuma uma unidade de negócios ou ele próprio... Entende? Então, esse olhar de você enxergar o ser humano como um ativo importante, não estou falando um ativo patrimonial, mas porque a gente vinha daquela época de capital humano, sim, né? Mas a questão de tu enxergar as pessoas além do que elas te entregam naquele momento. Qual é o potencial delas? Né? Se tu investir naquela pessoa. E essa geração que a gente vem agora, depois de nós, elas vêm muito com essa questão de propósito. É o salário, beleza, eu quero ganhar bem. Tá, mas o que mais tu está me oferecendo? Entende? O que mais tu está me oferecendo? Do que eu vou fazer parte. Exatamente. Né? Qual é os valores? Quais são os princípios? Qual é o propósito de existir esse negócio? Né? Então, a gente olha tudo isso e a gente está fazendo parte da história, digamos assim. Nós somos uma geração de transição. A gente pegou o final do ciclo industrial, pegou a era da informação, né? E a gente está entrando numa nova era que a gente nem sabe o nome que tem ainda. Alguns especulam, mas a gente não tem ideia do que vai se tornar. A única coisa que a gente sabe é que esse jovem, ele vai ser um mochileiro, isso aí é visto, entendeu? Ele não... Então, essa dinâmica toda, e você olhar isso, então, construir caminhos para que esse jovem entenda que ele não necessariamente, ele começa como CLT, mas ele pode se tornar sócio do negócio. Então, e isso é uma dinâmica que muda a relação. Sim. Outra questão que a gente aprende, que eu aprendi e que foi uma disrupção. Eu sempre fui da escola de contratar alguém que não sabia nada e moldar do jeito que eu queria. E agora eu aprendi que tu tem que pegar o cara pronto, mais top, e aquele mais caro que tu puder pagar. Por quê? Porque esse cara vai acelerar rápido. Vai entregar resultado. Mais rápido do que todo o tempo de treinamento que tu vai investir. E esse cara, talvez ele saiba muito mais coisas do que a gente mesmo acha que sabe. Sim.
Porque vem somar competência. Porque o empreendedor ele tem um ego, digamos assim, não, eu sei. Aqui na minha empresa eu faço do meu jeito. E senta na mesa e todo mundo tem que estar com as orelhinhas baixas. E não funciona mais. Não funciona mais. Não né? funciona. Isso Então, tipo... já era. Para mim, esse tempo que eu passei dentro desse modelo de inovação foi um reset que eu dei na minha forma de empreender. Eu tive a vida me deu uma oportunidade, um privilégio de resetar, de sair do Ford, entendeu? E eu vou usar uma expressão que eu estou criando agora, entrar no Musk, no modelo Elon Musk. Do Ford para o Musk. Exatamente. E uma trilha bem, bem longa. Né? Agora eu falei lá de 2011 com o desenvolvimento web e o marketing digital. Falei em 12 do coaching com programação neurolinguística. Mas eu não falei de 2014. Que em 2014 eu tinha uma visão. Tá? A rede de empreendedores ela vai estar em outras cidades, em outras regiões, em outros lugares. E aí tu abriu uma porta lá em Erechim para nós irmos lá e lá nós fizemos um MVP. Sim. Né? Literalmente. Nós temos um MVP. Nem sabia o que era isso. Nem sabia o que era isso. E hoje o MVP, esse conceito e essa estratégia, está dentro de todos os meus treinamentos, todas as minhas palestras. E eu ensino os meus mentorados aqui e os que aprendem comigo como empreender e crescer negócios. Eu levo o MVP como um pilar para que tudo seja construído com essa mentalidade. Lá em 2014 nós criamos um MVP de expansão da rede, né, onde a gente levou para Erechim treinamentos, um portal de notícias, né? Levamos, tinha mais coisa lá. Tinha um e-commerce. Tinha bastante coisa. A gente foi lá e operamos aquele MVP. Ele não deu lucro. Gerou muito aprendizado. Gerou bastante aprendizado e voltamos com os aprendizados que os MVPs que não se demonstram viáveis, eles trazem. Né? Agora, com um MVP, os danos são muito, muito menores. Lógico. Muito menores. Né? Hoje nós estamos aqui nesse podcast, fechando a primeira temporada e se preparando para o lançamento da nossa web TV aqui, da Rede Empreendedores. Hoje nós temos alunos em todos os estados do Brasil, a gente tem membros no nosso clube de oficiais em alguns estados, lá na Bahia com Tailã, lá em Fortaleza com a Fabi Coelho, lá em Belo Horizonte com a Damaris, ali em São Paulo com o Dr. Sérgio, aqui em Santa Catarina nós temos alguns membros também, aqui no Rio Grande do Sul, em algumas outras cidades também temos membros, e a primeira saída foi contigo. Fomos a Erechim. E ali de Erechim nós fomos para vários outros lugares, demos treinamentos em vários outros lugares. Então, te honro inclusive nisso aqui. A rede de empreendedores ela começou a se constituir como um ecossistema lá atrás, antes ainda de tu ter ido pros ecossistemas de inovação, tu já estava fomentando isso. Mas isso era bastante empírico, né? Era empírico. Era totalmente... Mas era intencional. Sim. Era... Lógico, a gente tem que entender, a gente aprende até pela PNL que toda ação tem uma intenção positiva, né? Então, em tese, as pessoas não fazem as coisas com más intenções. Exatamente. Em tese. Mas no sentido que geralmente a gente toma decisões baseadas naquilo que faz sentido no momento. Então, para nós, naquele momento, fazia todo sentido. Né? E essa é a diferença. Tipo, a gente consegue... Só que a gente fazia essas coisas sem método, né? Entendeu? E essa é a vantagem. Como a maioria ainda faz, né? Só que naquela época era difícil tu achar no Google os métodos. Era difícil de tu encontrar, não tinha o ChatGPT, né? Com bilhões de livros alimentando o modelo de linguagem. Né? Naquela época, para a gente descobrir algo,
Às vezes tu se deparava no meu primeiro livro eu honrei 6 mentores, 6 treinadores, né, que foram importantes para o meu progresso no marketing digital. Um deles foi o Conrado Adolfo. Em 2010, eu me deparo com um e-book do Conrado Adolfo com 680 páginas. Era o plano B, bem no momento que eu queria fazer minha transição. Mas isso era um achado, naquela época era raro, né? Alguém que se doava dessa forma. Um e-book de 600 páginas. De 600 páginas. Não é por acaso que o Conrado Adolfo é quem é e o que ele representa também para o marketing digital do Brasil, né? Porque lá em 2010 eu já estava fazendo um transbordo nesse nível, né? Agora, hoje o acesso a metodologias já é mais fácil, né? E quando a gente transporta isso, digamos assim, para a nossa realidade do interior, digamos assim, né? Olhando tanto para o Noroeste quanto aqui para Santa Catarina, e a gente tem muito lá no Noroeste aquela cultura mais germânica, né? Mais italiana. Então, as pessoas são mais fechadas, as pessoas não tendem a se abrir mais. E esse compartilhar se torna mais difícil. Sim. Então, e isso a gente percebe que desde aquela época a gente já falava que o conteúdo era rei, que a informação tinha que fluir, né? Entregue o seu melhor conteúdo. Todo o Conrado Adolfo, toda aquela turma lá, Érico Rocha, toda essa turma já falava sobre isso, né? Só que o que acontece? Hoje, as pessoas entendem por que isso. Então, tipo... E essa dinâmica, né, que você percebe de você fazer esse transbordo e entender que o nosso concorrente não é o vizinho da loja da frente, mas é o chinesinho que está lá do outro lado do planeta, né, fazendo um produto e colocando 20 marcas, né? Semana passada eu vi um documentário, não bem um documentário, mas uma reportagem, de que o MVP na China, você pode fazer qualquer produto e eles te produzem e te dão um lote para 14 dias para te largar na Shopee. Entendeu? Tu pega, tu tira as fotos, faz, e se tu vender, em 14 dias eles estão te entregando o primeiro lote. Tipo, tu vai para Shopee ou para qualquer um desses outros canais, vende o produto, se virar... Eles te entregam em 14 dias. Em 14 dias. Um produto novo. Um produto novo. Embalado, bonitinho. E é uma ideia nova, com alguma mudança de tecnologia, de usabilidade. Se eles puderem produzir, então tipo, é nesse nível que a coisa tá. Então, tipo, o produto tá virando commodity. E a gente está indo para uma mudança de que o ser humano quer mais experiência. Então, não é bem esse assunto que a gente está falando, mas também. Então, o varejo, ele está se tornando, a loja está se tornando um lugar de experiência. Porque o produto ele pega na internet. Sim. Agora, ir lá, experimentar, sentir, tocar, conversar com alguém, tirar suas dúvidas, né? Sentir a empatia, sentir o cheiro. E isso a internet não entrega. Exato. Entendeu? A Shopee não entrega. E as barreiras de produzir, de colocar uma fábrica, estão caindo cada vez mais. Agora vem uma oportunidade. O que a gente está falando aqui está muito alinhado, não é por acaso que a gente gosta de conversar, e poderia ter muitas horas esse programa aqui, geralmente a gente conversa e conversa bastante, porque tem um alinhamento em muitos pontos. Mas aqui na rede a gente tem 3 teses. Tese número 1, hiperlocalização. Certo? Cada vez mais a gente precisa valorizar as experiências presenciais, especialmente, entendeu? Porque está tudo muito fácil de acessar online.
Tá cada vez mais fácil a gente fazer uma videochamada, um evento online. Agora o presencial está cada vez mais caro. Por quê? Porque a gente não se permite ir a qualquer lugar. Né? As pessoas não querem estar em qualquer lugar, com qualquer pessoa. E os chinesinhos e os de fora, eles estão cada vez mais atentos a esse movimento de hiperlocalização e eles estão traçando estratégias para chegar cada vez mais perto do consumidor. Sim. Né? E nós, muitas vezes, empreendedores locais, e tu aí que tem uma operação física, muitas vezes não está atento para como cheiro, visual, a forma como tu recebe as pessoas, né? Iluminação, todos esses detalhes, eles fazem toda a diferença. Fazer eventos para os teus melhores clientes, convidar as pessoas para estar contigo em algum momento, entendeu? Mandar para casa deles alguma coisa, entendeu? Que leve o presencial lá para casa deles, é coisa que muitas vezes não está sendo cuidado, o entregador não está sendo cuidado, elementos da experiência. E hiperlocalização tem a ver com isso, com estar mais atento para o micro. Sim. Para casa, para o bairro, para a cidade. Quando tu entende que tudo é marketing, então não adianta você fazer o marketing online maravilhoso se a entrega é horrorosa, né? Exatamente. Então, tudo é marketing. Então, a forma como o entregador aborda na chegada, como que a mercadoria chegou lá, né? A gente que consome muito iFood, a gente sabe, às vezes a pizza chega fria, chega com a embalagem virada, né? Então, e isso influencia, entendeu? Então essa questão assim de você tornar o teu ambiente um lugar não só instagramável, mas principalmente um lugar de que a pessoa se sinta agradável, né? Um lugar bom de estar. Porque uma coisa é tu comer uma pizza em casa, né? E outra coisa é tu estar num ambiente que está bem iluminado, que tem uma música legal, né? Que alguém para do teu lado e diz, olha, esse ingrediente aqui, ele vem de tal lugar e ele foi cuidado dessa forma. Exatamente, entendeu? Conta uma história. Conta uma história. E uma pessoa que para do lado e promove essa verdadeira experiência única. Né? E isso é algo muito, muito importante. A primeira tese é a hiperlocalização. E a gente já vai entrar no assunto da tokenização, que nós somos de uma geração em que se a gente pensava assim, bom, eu quero ter um marketing digital top. Tá? Eu quero ter um bom site, eu quero ter uma boa plataforma para enviar minhas mensagens, seja SMS na época, e-mail marketing. Tu pensava em investimentos altos, né? Tu precisava investir em tecnologia para ter uma plataforma top de marketing e vendas, tu investia muito. Esses valores estão caindo muito. Hoje hoje com a IA, tu tendo uma ideia, tu até cria um aplicativo em minutos, horas. Né? Então as barreiras de tecnologia estão caindo bastante. E aí está subindo muito a questão da experiência. Quem é essa pessoa com quem eu vou fazer negócio? E quando tu começou a me falar sobre tokenização, eu digo, cara, vem aí uma grande oportunidade, né, para acessar um nível alto de segurança jurídica, de segurança financeira, entendeu? De padronização, nessa questão de documentação, de controle patrimonial, segurança patrimonial, né? Porque envolve tudo isso, né? Sim. Não, sim e não. Sim e não. Depende do foco, né? Então, a Just Invest, que é essa empresa que a gente está abrindo, o slogan que eu adotei é: investir é simples desde que você entenda o propósito. Investir é simples. Desde que você entenda o propósito. Quando a gente vai para investimento, todo fundo, toda a forma de investimento, ela tem uma tese de investimento. Né? E aí esse dinheiro é captado e é executada essa tese de investimento. Sim. Então, se você entende o propósito do porquê você está investindo, é muito mais fácil você investir, certo?
Então, nesse sentido, que nasce a questão da tokenização. Dentro dessa minha caminhada, dentro do modelo, dessa parte de inovação, eu sempre entrei com aquela mentalidade assim, eu sei que isso aqui vai passar e eu preciso pensar qual vai ser o próximo passo e aonde, em que camada eu vou empreender pós-Inova RS, né? E aí eu já comecei a perceber que a camada financeira é a mais importante e também a mais sensível. O que a gente identificou nesse processo? Que a gente tem poucos investidores, certo? Com muitas teses. E a gente Muita tem gente querendo dinheiro desses investidores. E muitas pessoas, infinitamente mais pessoas, que têm negócios e com teses que não se enquadram naquelas teses desses investidores. Muitas vezes, a maior dificuldade de dar o match, digamos assim, não é porque o projeto da startup é ruim, é porque a tese de investimento daquele investidor não casa com a tese. Tem que ter... os investidores têm as suas teses, estão buscando um tipo de negócio... Que é aderente àquela tese. E do outro lado, tu tem os empreendedores com N teses, né? Desde Deep Tech, a Fintech, EdTech, tudo com tech hoje, né? E aí o que acontece? Bons projetos acabam não conseguindo investimento. E aí, final de 2018, por ali, eu acho que por aí, não vou falar em datas, porque senão eu vou acabar trocando as datas, tá? A CVM lançou um chamado CVM 88, que é o que normatiza o crowdfunding no Brasil. Então, hoje existe uma normativa que permite que plataformas de investimento compartilhado possam oferecer startups, qualquer empresas, projetos, possam ser investidos de forma como se fosse uma vaquinha, certo? Sim. Então, isso começou já em 2018. De 2018 para cá, até chegar na tokenização, houve uma evolução. A tokenização nada mais é do que uma ferramenta de base, digamos assim. Porque o token nada mais é do que o pedaço de alguma coisa. Você tem o todo e uma fatia é um token, certo? Então, se você tem um bolo e esse bolo tem 10 fatias, ele tem 10 tokens. E esse token ele é uma representação digital que está numa blockchain, que é uma rede criptografada, que você tem as criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, todas essas utilizam essa tecnologia da blockchain. E a blockchain nada mais é do que um cartório digital. Ela apenas autentica e garante que aquela informação que está dentro daquele arquivo é verdadeira. Então, quando tu quer, num primeiro nível, tokenizar uma empresa, tu pega o teu contrato social, exato, manda esse contrato social para a blockchain... Transforma ele num contrato inteligente, né, num smart contract. Isso aqui eu estou falando de forma bem simplória, digamos assim, porque é um processo mais complexo. Mas da forma simples, o que você vai pegar? Você vai pegar lá naquela camada do teu contrato social que diz as cotas. Sim. E vai transformar aquelas cotas em tokens. Então, digamos, eu tenho 100% do capital social, eu transformo em 10 mil tokens. 10 mil tokens e ao distribuir ou a transferir cotas, eu, ao invés de ir para o cartório, fazer uma alteração no contrato social, é ao portador. Ao portador. Exatamente. Transforma como se fosse numa SA. É praticamente um IPO. É um IPO fora da bolsa. Mas vai se configurar como uma SA? Em alguns modelos, sim. Em alguns modelos se usa o modelo de sociedade por propósito específico. SPE. Uma SPE. Outras funcionam como uma SA simplificada. Sim. Tem um modelo de SA simplificada ou uma SA fechada. Sim. Né? Então, não fechada. Né? Então, os dois modelos. Então, e o que acontece? Esses tokens eles vão estar na carteira digital de alguém e à medida que eles se movimentam entre as carteiras, o contrato digital atualiza os donos dentro do contrato. Quem são os sócios. E quando tem a divisão de lucros, digamos assim, o próprio contrato faz a divisão automática e faz o PIX para todo mundo.
Pode automatizar todos Pode. esses processos. Através de uma conta chamada Scroll, que é uma conta inteligente e que o dinheiro só sai de lá conforme as regras do contrato digital. Esse dinheiro fica praticamente bloqueado lá dentro e ele só é transferido ou mexido conforme o desenho do contrato. Eu estou simplificando todo um processo que é mais complexo, né? E é bastante jurídico. Então, hoje, a tokenização ela é totalmente regulada, né? A nossa empresa, nós temos uma licença chamada DTVM, que é a mesma licença que os bancos têm, né? Então, hoje, nós conseguimos tokenizar todos os modelos todos os produtos financeiros que um banco consegue fazer, nós conseguimos fazer de forma tokenizada. Por exemplo? Fundos de investimento, fundos imobiliários, fundos agro, antecipação de recebíveis, tokenização de negócios realmente através de SPE, incorporação imobiliária tokenizada. Então, N modelos. O que eu entendi da tokenização é que a tokenização ela é um alicerce. E o que tu constrói em cima desse alicerce é o modelo de negócio. Então, ele é muito flexível. Né? Então, o que acontece? A tokenização, como ela é altamente regulada hoje, você tem que passar pelo compliance, passa pelo due diligence, ela passa por uma aprovação dentro da CVM, dentro do Banco Central. Então, investir em tokenização através da Just Invest é digamos assim, altamente seguro. Em alguns contextos, inclusive, cobertos pelo fundo garantidor, dependendo do modelo de tokenização. Mas o que a gente quis entendeu? Que como que a gente traz isso do mundo das startups para o mundo real, né? Porque quando você fala em token, fala em tokenização, muitas vezes as pessoas confundem com criptomoeda, com fan token, com aqueles meme coin, isso aí. As imagenzinhas. Exatamente. Esses ativos... Me fugiu o nome daquela... Tem um nome lá, eu não lembro de cabeça. O que acontece? Essas coisas não têm lastro no mundo real. O próprio Bitcoin não tem lastro. Se algum dia alguém resolver desligar os servidores do Bitcoin, todo mundo perdeu. Não tem um lastro no mundo real. Ela não é um ativo real. Diferente do dólar, que tem lastro em ouro. Não tem mais. Não tem mais? Não. As moedas hoje têm lastro no quê? Dependem. Tem algumas que a gente chama de stablecoins, que essa sim. Tem o USDT e o USDC, que sim, porque para cada token digital tem um equivalente dentro do banco lá estocado $1, digamos assim. Para cada dólar digital tem $1. Ou se tem o real digital, para cada real online, digamos assim, tem um real físico. Então, o que acontece? Eu enxergo a longo prazo que cada vez mais o ativo físico ou o ativo real, ele é uma segurança financeira, certo? Porque independente se o dólar sobe, o dólar baixa, independente se a safra dá boa ou dá ruim, o ativo está lá, entende? Então, tu fala do ativo físico, tá falando do quê? Do terreno, do prédio, da máquina? De uma empresa. De uma empresa. Tu tá entendendo? Ele continua lá. Então, se tudo der errado, tu ainda tem o ativo físico. Então, por isso que a Just Invest trabalha com ativos reais. Né? Toda a tokenização que a gente trabalha, ela é alicerçada numa garantia real e num ativo real. Então, isso faz com que o quê? Que a gente consiga facilitar a intermediação, né, do token, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue manter uma segurança não só jurídica, mas uma segurança por ter o ativo. A gente está chegando num momento de que uma das leituras que se faz hoje é de que a inflação, digamos assim, se a gente olhar hoje,
o que os governos devem já chegou... Nós estamos há 2 anos de que todo o PIB do mundo não paga a dívida das nações. E o que acontece? As nações elas precisam que o juro fique caro para elas poderem se financiar, para elas poderem imprimir dinheiro. Com isso, a inflação vai corroer o ativo digital. O ativo físico, não. O imóvel que tu comprou há 10 anos atrás... Vai continuar lá. Ele continua lá, certo? E ele valorizou ao longo do tempo. Talvez não tanto quanto a gente gostaria, mas ele houve uma valorização, certo? Então, o ativo real ele se torna, de certa forma, uma proteção patrimonial contra as intempéries de inflação e da economia. Além de permitir que empreendedores possam tirar projetos da gaveta e executá-los. A tokenização vai facilitar para que um investidor ele consiga investir em diferentes projetos. Eu posso usar a kombucha como uma forma de a gente exemplificar e explicar isso de forma mais clássica. Digamos que a Oriente precisa construir uma nova fábrica, certo? Ela tem 2 caminhos hoje. Ou ela busca dinheiro no banco, ou ela tira dinheiro do caixa. Só que a kombucha, a Oriente, criou um grupo de clientes fiéis e que gostam da marca e que acreditam na marca, certo? Então, o que a gente faz com a tokenização? A gente pega uma parte do equity da empresa equivalente ao valor necessário para construir essa fábrica e busca de forma fracionada para que os clientes e amigos e todo mundo que gosta da marca possam se tornar sócios do negócio. Um pequeno percentual. E que lá na frente eles possam ou receber lucro, né? Receber dividendos, ou quando valorizar a marca, porque a marca subiu de nível, ela possa vender a participação com lucro. Então, isso permite que projetos possam ser construídos à margem do mercado tradicional, digamos assim, de crédito. Então, essa que é a principal ferramenta da tokenização de negócio. E qualquer negócio de qualquer segmento pode ser tokenizado? Sim. É óbvio que tudo pode ser tokenizado, mas tudo pode virar token, mas nem tudo pode ser tokenizado, porque tu tem que passar no compliance e no due diligence. Então, o conselho que eu dou para quem está nos ouvindo agora, tá? Se você tem um negócio, comece a trabalhar o compliance do teu negócio desde agora. Ou seja, se tu conseguir ter ou até mesmo pagar alguém que faça análise dos teus balanços e audite os teus balanços, você está preparando a tua empresa para que futuramente você possa ter o teu negócio tokenizado. É um pré-requisito. É um pré-requisito. Tu tem que ter os teus balanços auditados. Assim como nas SAs. Exatamente. Abertas, acho que fechadas também. Sim. Mas o custo para isso é menor do que fazer isso na B3. Né? Então, por isso que eu digo, é como se fosse um IPO. Tá? Guardadas as devidas proporções, né? Porque uma empresa que vai na Bolsa de Valores, ele está buscando pelo menos 1 bilhão no caixa. Por quê? Porque ele vai gastar de 100 a 150 milhões para fazer... Só para deixar estruturado o processo. O IPO. Então, aqui nós estamos falando de uma proporção bem menor. Entendeu? A gente está falando aí entre 8% e 12% do valor captado. Tá? Então, você tem um custo ainda para fazer a estruturação. Por quê? Porque precisa do compliance, precisa do due diligence, é tributário, é patrimonial, é criminal, é feita uma série de são passos de análises e análise. Até você chegar, aí sim, pegar o contrato social e ir lá, botar no computador e fazer um smart contract. Então, existe um processo de desenvolvimento. Então, por quê? Porque isso traz segurança para o investidor. Perfeito. E dá transparência para quem está sendo investido. Então, esse compliance, essa transparência faz com que os dados são auditados, certo? Então, porque a gente sabe que planilha aceita qualquer coisa, né? Sim. Tivemos um caso
Essa semana eu vi sobre aquela das Kardashians lá, que dizia que a empresa dela valia 1 bilhão e quando alguém comprou, descobriram que valia uns... Opa! Primeira vez Viu? na Foi história. falar mal da Kardashian, já está... Cara, levanta. É o 52. As cadeiras entregaram no 49. É. Começa a fazer episódio externo. Pronto. Bom, eu saí da resposta anterior do Vini aqui com água e kombucha e volto com café, né? Porque tivemos um pequeno acidente aqui onde 2 taças voaram e a gente volta a falar sobre tokenização. Eu aproveito e vou tomando um cafezinho, que o papo tá muito bom e é um assunto que eu tenho certeza que em algum tempo vai ser necessário, aí, porque é a digitalização do negócio, é a transformação. Sim, é a digitalização do negócio. É a transformação digital numa escala cada vez maior. Então, tokenizar negócios não tem tanto a ver com tecnologia. Tecnologia é um meio. Exatamente, tem a ver com modelo de negócios, com visão empresarial e com tese de investimento. Então, Mas vamos lá, modelo de negócio. Modelo de negócio. Qualquer modelo de negócio pode ser tokenizado? O cara tem uma lanchonete, ele pode tokenizar a lanchonete dele? Pode. Ele tem Vamos uma dar prestação exemplo de serviço. Vamos pegar o caso da lanchonete, tá? De repente, esse da lanchonete quer começar a franquear o negócio dele, certo? Ele pode montar um modelo de investimento onde o investidor seja sócio dessa franqueadora que está nascendo. Entende? Então, o dinheiro, o funding para investir no processo de franqueamento e nas primeiras unidades de franquias podem sair de uma tokenização aberta, onde provavelmente quem conhece a marca, quem gosta do produto, quem tem... A tokenização tem muito a ver com o que tu defende da hiperlocalização. Tanto que uma das nossas teses é que o investidor da tokenização está num raio de 200 quilômetros da onde o negócio está sendo empreendido. Ele está perto. Ele está perto. Por uma razão básica. Como a maioria das pessoas não são investidores com conhecimento muito técnico de finança, de investimento, né? Essa é uma linguagem que o leigo não tem. O leigo ele precisa daquilo que a gente chama na PNL de conforto cognitivo. Então, quanto mais próximo dele, mais palpável. É por isso que os antigos diziam que quem compra terra não erra. Porque ele está ali vendo. Exatamente. É por isso que quanto as pessoas gostam de investir em terrenos e imóveis, porque tu não precisa pensar muito. E está claro por A mais B que aquilo ali vai valorizar no futuro. Ponto. Então, tu não precisa explicar muita coisa. Então, quando a gente fala de que qualquer modelo de negócio pode ser tokenizado, sim, qualquer modelo de negócio pode ser tokenizado. A questão é qual é a melhor estratégia de tokenização para aquele negócio. Perfeito. Aí eu tenho algumas perguntas mais para ti, mas tu já me deu hiperlocalização é a nossa primeira tese. Então a gente alcança o Brasil todo, vai para outros países, agora a gente precisa estar cada vez mais conectados, cada vez mais fortes e cada vez mais presentes para o que está acontecendo ao nosso redor. Sim. A segunda tese é a tese da redução do vazamento econômico. A gente percebe que esse movimento de globalização, de abertura das fronteiras, né, e a queda das barreiras comerciais faz com que cada vez mais redes, cada vez mais negócios e até ofertas venham e drenem a riqueza da comunidade. Tem muitas comunidades que estão sendo drenadas com alto consumo de produtos e soluções que estão distantes.
e muitas vezes o comércio local, o varejo local, os negócios locais estão enfraquecidos. E a gente começou a buscar alguns dados e através de inteligência artificial e ciência de dados a gente está conseguindo ter uma outra abordagem para conseguir de fato quantificar. Aqui no podcast nós trouxemos de algumas pessoas, como por exemplo um secretário da Fazenda que trouxe um dado interessante a respeito do quanto o município compra das empresas locais, e é um número que está bem abaixo de 10%, está bem abaixo de 10% na maioria das compras, o que faz com que a gente veja que só numa prefeitura, assim como só numa universidade, só num hospital local ou numa grande empresa, esses percentuais que poderiam estar sendo comprados das empresas aqui se elas estivessem mais preparadas, inclusive, para vender para esses órgãos, e aí o próprio compliance, a estratégia de modelagem do negócio, a preparação fiscal, tributária, contábil, jurídica. Sim, é toda uma preparação. Toda uma preparação. Então, assim, quando a gente olha a tokenização, ela tem o investimento colaborativo como cerne, né? Do crowdfunding, né? E isso faz com que tu tá trazendo o teu cliente que hoje consome o teu produto, ele pode se tornar teu sócio. E essa é uma das barreiras que a gente tem no interior. As pessoas ainda estão naquela cultura que a gente falou lá atrás. Sócio é ruim. Tá. E outra, a maioria dos empresários, eles não querem prestar conta daquilo que eles fazem. Sim. Entendeu? Porque eles sabem que nem tudo que eles fazem está totalmente correto. Eles, na verdade, eles não sabem se está. Exato, e às vezes por receio... não sabe. Porque muitas vezes abrir o jogo... Porque uma parcela dos contadores ainda está naquele modelo do envia guia do imposto para o cara pagar, e ele não tem nem relatório gerencial, ele não tem um DRE. Sim, entendeu? exato. Não tem um balanço correto. Até porque a maioria do varejo não tem nem os clientes deles, né? Não sabe nem para que eles vendem. Exatamente. Então, o nosso varejo ele está na idade da pedra ainda, né? Então, e essa é a questão. O digital eu sei tudo. Vou fazer um exemplo. A gente quer priorizar o local. Mas é difícil tu concorrer quando eu entro no Mercado Livre, eu compro um produto, eu sei que hora saiu a nota fiscal, qual é a placa do caminhão onde ele está, para onde ele está vindo, qual é papapá. E às vezes está entregando em um dia. Está entregando em um dia. Então, a informação, e principalmente você ter a tecnologia a seu favor, é complexo, né? Então, a gente pode... o varejo poderia se beneficiar de tokenização bastante. Por quê? Porque 90% da venda de varejo é a prazo. Então, eu consigo fazer uma tokenização de ativos recebíveis, os recebíveis dessas empresas. Seja de cartão de crédito, seja de nota promissória. Ao invés de só antecipar no banco, no operador de cartão, ou vender no banco as duplicatas, tu tem essa possibilidade de... Exatamente, de usar ela como garantia para buscar um fundo que vai comprar com um juro menor esse título. Entendi. Então, algumas empresas hoje estão usando a tokenização para criar mais uma camada, principalmente quem está no lucro real. Por quê? Porque se eu crio um fundo tokenizado para antecipação de recebíveis e eu diminuo de 0,5% no meu spread de banco, esse dinheiro, além de eu economizar, essa despesa é dedutível lá no final do ano no imposto do lucro real. Porque eu tenho uma camada de despesa no meio, certo? Estou gerando um crédito tributário, a grosso modo. Então, o que acontece? A fintechização das empresas, digamos assim, as empresas estão se tornando seus próprios bancos, é porque tu cria uma camada a mais e essa despesa que antes esse valor que ia para o banco fica contigo.
certo? E além do mais, tu gera ainda o benefício lá no fim do ano. Então, existem vários caminhos de você utilizar a tokenização, não só para funding. Então, mas o funding é a parte principal. Então, às vezes a empresa ela quer abrir um novo CD de distribuição em outro estado. O que ela pode fazer? Ela pode montar ou chamar uma tokenização para comprar o terreno, construir o CD do jeito que ela quer, e ela aluga desse fundo essa estrutura. Certo? E o investidor recebe do aluguel e da valorização desse ativo o seu retorno. Então, na prática, você imobilizar dinheiro em infraestrutura hoje não é um bom negócio financeiro. Certo? Não é um bom negócio. Para quem é Para quem está no varejo. Varejo é dinheiro no caixa, entendeu? Quanto mais ele gira, mais rápido. É visão de supermercado. Quanto mais rápido tu gira a mercadoria na gôndola, maior tu ganha. Então, tipo, o varejo ele precisa de ter capital de giro até mesmo para negociar melhor as suas compras. Né? Eu tenho um amigo meu que tem uma loja de esportes, lá de artigos esportivos, que ele compra da maior marca do mundo e ele não negocia. Eles mandam lá um contrato, esse ano tu vai me comprar X milhões. E ele não escolhe nem o produto. Simplesmente as caixas vão chegando com as promissórias e ele que se vire. Tu entende? Por quê? Porque ele não tem poder de barganha. E essa marca é 60% da venda dele. Então, tipo, ele está refém de uma marca. Então, tipo, para te poder ter poder de barganha, tu tem que ter dinheiro no caixa. Tem que ter caixa. Né? Então, essa dinâmica... Então, às vezes, o que acontece? Mas eu já fiz isso, Maurílio. Eu já construí a minha fábrica. Eu já tenho lá uma área. Bom, mas quanto vale essa área? Vale 10 milhões. Então, vamos tokenizar essa área e tu paga o aluguel. Tu está entendendo? E pega esse dinheiro para ti. E bota no teu caixa. E tu continua com um contrato de 20 anos alugando aquele espaço. Isso para muita gente é bem disruptivo. Né? Agora é atual. Né? Entende? Então, tipo, a tokenização ela é uma ferramenta. Tu dizer assim que tem um modelo certo, não, depende da situação de cada um, com o que ele está vivendo e para que ele precisa, qual é a tese de investimento. Mas abrem-se possibilidades. Abrem-se N possibilidades. Eu tenho uma pergunta aqui que eu sempre faço para os convidados, tá? E que ela é uma oportunidade de transbordar algo na vida dos nossos ouvintes e espectadores aqui do podcast, que eu vou fazer para ti. Quais foram os teus 3 maiores erros como empreendedor? Os 3 maiores? O primeiro, empreender sozinho. Né? Não ter encontrado bons sócios e complementares foi um dos erros. Né? O outro erro foi confiar nas pessoas erradas. Não fazer uma boa leitura das pessoas, de quem estava ao redor de mim ou quem estava comigo, né? Investir em pessoas que no fim acabaram me puxando o tapete, né? E o terceiro erro que eu posso dizer assim é confiar muito na intuição e pouco nos dados. Então, esse foi um dos meus maiores erros. Confiar muito na intuição e pouco nos números. Né? A bigorna da realidade, como a gente diz no popular, ela é implacável. É implacável. Entendeu? Então, por isso que essa disrupção de você ir para o mercado primeiro e entender o mercado. Então, o que eu estou construindo, eu já fui para o mercado. Eu já entendi as dores, eu estou compreendendo a dor do empresário, do empreendedor e até mesmo a dor do investidor, né? Do pequeno investidor que hoje ele não tem o que ele tem de acesso a investimento hoje nos bancos, ele não protege
patrimonialmente ele. No máximo, protege contra a inflação. Mas ele não cresce patrimonialmente. Porque essa gordura é a gordura que do banco. O banco come a gordura do crescimento. Exatamente. E com a tokenização a gente consegue pegar essa gordura e dividir entre o investidor e a investida, para que os ambos ganhem. Então, nós estamos, de certa forma, trabalhando um novo modelo de cooperativa, de crédito, digamos assim, mas não em forma de cooperativa, mas com um modelo digital, um modelo alicerçado em blockchain, e colaborativo. Tecnologia e colaborativo. Né? E que, ao mesmo tempo, vai permitir que esses investidores também entrem com o smart money. E com uma transparência brutal. Transparência brutal. Compliance total. Isso é algo que vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença. Vai subir a régua do profissionalismo, vai da clareza. Porque no fim do dia, eu defendo a tese que investimento não é sobre dinheiro. Investimento é sobre tempo. Sabe por que é sobre tempo? Porque se eu botar R$100 na poupança, daqui a 100 anos ela vai virar R$1 milhão, certo? Mas se eu investir esses R$100 em outra coisa que tem um juro maior, esse tempo diminui. E quanto for maior a melhor oportunidade, mais tu diminui. Investir não é sobre crescer o teu dinheiro. Investir é sobre ganhar tempo. Porque eu aprendi com um parceiro comercial que eu tive que dinheiro foi feito para gastar. Então você economiza, você gera patrimônio porque você quer viajar, você quer dar uma boa estrutura para sua família, você quer tirar boas férias, você quer ter um carro melhor, você quer ter uma casa melhor. O dinheiro foi feito para gastar. O dinheiro não foi feito para acumular. Então, quando você faz bons investimentos e quando você começa a trabalhar a escalabilidade, você está trabalhando o encurtamento do tempo. Se num planejamento natural você levaria 20 anos para construir um negócio, com uma metodologia startup, ou talvez tu leve 10, tu ganhou 10 anos de vida. Se tu trazer isso para 5, tu ganhou mais 5 anos de vida. Porque a única coisa que a gente dá e que a gente não consegue trazer de volta é vida. Esse tempo que nós estamos tendo aqui agora, eu não consigo te devolver e tu não consegue me devolver. Não existe preço que calcule isso aqui. Exato. Então, quando a gente investe como empreendedor num negócio, mais do que dinheiro, a gente está investindo algo que não tem preço, que é incalculável, que é o nosso tempo. Uma vida que não volta e que nós, como cristãos, sabemos que temos a vida eterna. Mas nessa aqui, né, a gente tem um tempo determinado. E a gente não sabe quando, não sabe o dia, não sabe a hora, mas é certo que ela vai findar. Exatamente. E pode ser logo. São duas coisas certas na vida, os impostos e a morte. Né? Exatamente. Então, nesse sentido, se eu fosse deixar realmente uma mensagem de transbordo, tudo que tu fizer, faz com propósito. Entendeu? Porque esse teu tempo que tu está investindo, ele não volta mais. Ele não vai voltar. Eu brincava com a minha esposa, que às vezes estava cansada de cuidar do Vitor quando ele era pequeno. E eu dizia para ela assim, engole o choro, vai lá e brinca. Porque ele nunca mais vai ter 5 anos de novo. Ele tem 5 anos agora. Ele nunca mais vai ter 5 anos de novo. E se tu não aproveitou ele com 5 anos, aquela experiência de 5 anos, ela não vai voltar. Entendeu? Então, tipo, muitas vezes, por a gente achar que os fins justificam os meios, não, eu estou me sacrificando porque eu sou homem, eu tenho que prover, eu tenho que fazer, e a gente não encontra uma coisa primordial que é o equilíbrio. A gente investe muito tempo, às vezes, no profissional. De que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? De que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha família, perder os meus valores, perder a minha paz? Então, Maurílio, tudo que eu faço, tudo que eu boto a minha mão para fazer, eu olho com propósito.
Então, então eu tenho esse olhar de entender que aquilo ali vai gerar um legado, aquilo ali vai gerar como diz no popular e diz na Bíblia também, a semeadura, a Bíblia não diz bem assim, isso é uma parafrase. Ou seja, a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Exatamente. Então, a gente vai colher aquilo que a gente semeou. Né? Então, quando eu olho para a tokenização, mais do que uma ferramenta de criar novos negócios ou de ganhar dinheiro, ela é uma ferramenta de ajudar empreendedores como nós. Entendeu? A libertar os nossos empreendedores da gana dos bancos, da sanha dos bancos, entende? Então, no contexto que a gente vive hoje, nós temos 2 sócios gigantes, né, nos nossos negócios. Um é o governo e o outro é os bancos, o sistema bancário. Então, do governo eu não consigo libertar as pessoas, mas talvez dos bancos a gente consiga encontrar um caminho que possa fazer com que todos nós possamos ser sócios de vários negócios, investindo R$1.000, R$2.000, R$5.000. Então, o que eu defendo é que todos nós podemos ser investidores. Por isso que investir é simples, desde que você entenda o propósito. Se você entender o propósito do investimento, é muito fácil você pegar o dinheiro e ir lá investir. Né? Então, quando você fizer um investimento de R$1.000, R$2.000, R$5.000, para algumas pessoas isso é muito dinheiro. Mas para uma parcela delas, que hoje a gente está falando aí em torno de 8 a 10 milhões de pessoas no Brasil, que tem uma renda entre 10 e R$20.000 por mês, elas poderiam investir até R$20.000 por mês, por ano em alternativos, que é o que a CVM permite. Nós estamos falando de pelo menos 10 milhões vezes 20, dá quanto? 200 bi na mesa. É muito dinheiro. Nós estamos falando de 200 bilhões na mesa hoje no Brasil. Certo? Se nós descontarmos os endividados, que estão em torno de 70%, então 30% de 200 bilhões ainda é muito dinheiro. É 60 bi. Entendeu? 60 bilhões hoje, segundo um amigo meu que é da área de startup, é o total de todo o venture capital disponível hoje no Brasil. Que tal? Então, tá no nosso bolso a possibilidade de transformar a realidade da nossa cidade e transformar a nossa própria realidade. Eu vejo que tu traz um tema novo para muitos de nós aqui, um tema novo, um tema atual e que já antecipa um futuro não muito distante, tá? Não muito distante. Na nossa tese aqui da redução do vazamento econômico, enriquecer a nossa comunidade é o fim, é o objetivo fim, e a gente somando um pouquinho de cada um, e com mais intencionalidade, comprando do local aquilo que pode ser comprado, inclusive muitas vezes pelo mesmo preço, inclusive por um preço competitivo, um produto até às vezes de melhor qualidade do que de uma rede ou que está sendo comprado na internet. E isso faz uma diferença. Tá? R$1 milhão que circule na nossa cidade, a estatística é cerca de 18 empregos são mantidos ou novas vagas são criadas, e aí tu soma um pouquinho de cada um, é bem fácil de chegar em 1 milhão, em 10 milhões, em 20 milhões, pega 10% do orçamento da prefeitura, é 140 milhões, entendeu? 10% do orçamento do município, assim como do orçamento de uma universidade, o volume é gigantesco. Então, somando um pouco e cada um fazendo a sua parte, eu vejo que aí tem uma grande oportunidade para a gente. E para fechar, eu vou te pedir para deixar uma mensagem final aí para quem está conosco até aqui. E foi uma honra, um prazer, tá, te
te receber aqui no nosso episódio 51. Tu gostou do episódio, deixa aquele gostei aí no episódio. Se não gostou, deixa um não gostei, porque a tua interação aí vai movimentar as coisas na rede. É melhor um não gostei do que não clicar em nada. Exatamente. Né? E tu pode também deixar um comentário, pode compartilhar esse episódio com alguém, né? Vai estar levando uma novidade aí também para outro empreendedor, para outra liderança aí do bem. E lembre-se de se inscrever no nosso canal para assistir os demais episódios, e quando vier alguma novidade no canal, tu vai ser avisado. Contigo aí, Vini. A mensagem final a todos os nossos empreendedores: empreenda por propósito. Então, entenda que empreender é uma das melhores profissões do planeta. Porque quem empreende ajuda a sua própria casa e ajuda a casa de muitas pessoas. Né? Como tu falou, gerar emprego. Né? Quem gera emprego é o empreendedor. O governo não gera emprego. Nós geramos emprego. Então, cada vez que a gente investe, que a gente abre um negócio, que a gente abre uma filial, que a gente faz alguma coisa, nós estamos gerando emprego. Né? E o trabalho é o que dignifica o homem. E então, assim, empreender, eu enxergo hoje até como um ministério, digamos assim. Você tem que olhar porque você não está só preocupado com o seu próprio prato, né? Porque o dono da empresa, ele está preocupado em pagar as suas contas, mas ele tem que honrar o compromisso que ele assumiu com toda a sua base de colaboradores e com seus fornecedores, e isso é um processo em cadeia. Então, empreender é um propósito de vida. Né? Deixar uma empresa próspera, uma empresa autossustentável, uma empresa pujante, isso é um baita de um legado, né, para a sociedade. Então, o que eu quero dizer é justamente isso. Minha mensagem é: empreenda com propósito e tenha orgulho de ser empreendedor. Não deixa ninguém dizer para ti que você é o vilão da história, né? O malvadão. Não, nós não somos o malvadão. Nós somos aqueles que arriscamos o nosso pelo para fazer esse país andar, para fazer com que a prosperidade chegue a muitos lugares. Maravilha. E fica aí, então, essa mensagem final aí do nosso convidado do episódio 51. E foi uma honra estar contigo, empreendedor do bem, líder, e que Deus abençoe a tua vida, a tua família e os teus negócios. Um grande abraço aí, até mais. Até. Valeu. Show de bola. Show.